Alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós traremos um tema muito bacana que é cidadania, o conceito que envolve direitos e deveres de um cidadão. Entretanto, a palavra cidadão, ela tem uma origem, principalmente nos termos que nós vemos a cidadania hoje. Mas vamos perceber de que maneira esse termo cidadania foi evoluindo ao longo do tempo. Para isso, vamos aos slides. Beleza? Então, o tema da aula de hoje, deixa eu apresentar aqui para vocês, né? É a cidadania, tá bom? Que é a primeira parte. Então, o que seria, né? O que define cidadania? Está aqui escrito para vocês. Tem aí sempre nas mãos um caderno e um lápis, é sempre importante para anotar alguns pontos da aula, tá bom? Então, é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto, ou seja, de que maneira ele usa esses espaços na sua posição que pode, em poder nele intervir e transformá-lo. Então, para começar, o cidadão é aquele que pode decidir, que escolhe, que pode se comprometer a transformar alguma coisa e nele é reconhecido essa capacidade. Ok? Bom, e se você for pensar por esse ângulo, você vai perceber que nem todas as pessoas são lembradas. É o caso, por exemplo, de um escravo ao longo do tempo. Né? O escravo é uma coisa. Coisa você pode vender, coisa você pode bater, coisa você pode matar. Entendeu? Então, nesse indivíduo não é reconhecido qualquer possibilidade de participar ativamente na escolha de alguma. Na participação de decisões importantes da sua cidade, por exemplo. Estão entendendo isso aí? Então vamos um pouquinho mais. Na origem, essa palavra vem é uma palavra latina, civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Embora nem todos que habitassem uma determinada cidade eram reconhecidos como cidadãos. Atualmente, esse contexto extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Então, essa última frase aí, ela vai dizer o seguinte, olha, a cidadania, esse conceito de cidadania, ela se amplia. Antigamente, ligados às pessoas das cidades, embora nem todos que moram nas cidades eram cidadãos. Por exemplo, escravo. Havia escravos que estavam na cidade, mas não era reconhecido como cidadão. Agora, no momento atual, a palavra cidadania, ela extrapola os limites da cidade, como fala aí, podendo reconhecer numa pessoa que mora no campo, mas ele tem cidadania, ok? No terceiro momento das aulas, que eu vou fazer outros vídeos, eu vou falar de direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, tá bom? O que compõe a cidadania hoje. Mas, nesse momento, é fundamental que façamos uma viagem, né? Na história, para ver como é que se desenvolveu esse termo cidadania, tá bem? Então, olha aí, ó, é um termo que variou ao longo do tempo. No mundo antigo, cidadania não era algo estendido a toda a população. Na Roma antiga, por exemplo, a cidadania estava restrita aos patrícios, que possuíam os privilégios políticos e econômicos. Os plebeus precisaram lutar para ser considerados cidadão e foram intensos conflitos. Ou seja, lá em Roma, você tem uma divisão social. Os patrícios do topo, os clientes que eram parentesco deles, mas apenas viviam na proteção deles, mas não eram cidadãos, os plebeus, que era a massa trabalhadora que pagava impostos e também que serviam ao exército quando precisava de luta. E lá embaixo, né, na base da pirâmide, os escravos, tá bom? Agora, quem era cidadão era o patrício. Era o patrício, por exemplo, que dominava o Senado, era o patrício que realizava as leis, tá bom? No mundo antigo, escravos e mulheres não eram considerados cidadãos, em destaque para Atenas, né? A mulher nem vota, a mulher, coitada, ela está excluída da vida política. Olha aí a origem da palavra trabalho, né? Olha só, tripalho era um instrumento feito de 3 paus, aguçados algumas vezes, ainda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam trigo, a espiga de milho para rasgá-los.
Então, a palavra trabalho surge da palavra, dessa palavrinha latina, tripalium. O tripalho, como você pode ver aqui, ó, é um instrumento de tortura. Então, naquele tempo, no mundo antigo, a nobreza ela não trabalha. Os patrícios não trabalhavam, porque eles alegavam ser descendentes dos fundadores de Roma. No caso lá dos Eupátridas, eles são os fundadores de Atenas. Os deuses estavam com eles, mas não estão com essas pessoas que trabalham. Então, alguns gregos até diziam: olha, trabalhar afasta o homem do espírito, do bom espírito. Então, quem trabalha? Quem trabalha são os pobres, né? E os escravos. O problema é que quando as pessoas resistiam a isso aí, elas eram punidas, tá bom? Olha aí, ó, quem eram os torturados? Os escravos, os pobres que não podiam pagar impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram pessoas destituídas das condições materiais. E era muito visto como vergonhoso, inclusive. Olha aí, ó, a palavra trabalho vem do latim tripalho, ou tripalho, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significava tortura. Mas quem trabalha é quem não é cidadão, não é verdade? Então, esse quadro de trabalho continua tendo uma visão negativa durante a Idade Média, porque o homem é um ser pecador e, devido a Adão e Eva, o trabalho é uma punição. Mas quem trabalha de fato na Idade Média são os servos, porque a nobreza, por possuir a terra, eles também possuíam o domínio político. O que eu quero dizer para vocês é que um cidadão, ele, além dos direitos à vida, hoje nós ampliamos para direitos sociais, principalmente após a Revolução Francesa, mas direitos políticos. A cidadania estava relacionada aos direitos políticos naquele tempo, no tempo passado. E o que observa-se é que os trabalhadores, a massa trabalhadora, a massa pobre, ela estava fora dos direitos, ela não possuía os direitos políticos. No caso de Roma, os patrícios. E na Idade Média, quem vai possuir os direitos políticos são os nobres, né, que nós conhecemos como senhores feudais. Por possuírem a terra, eles também possuíam o comando das decisões. E as decisões são sempre de cima para baixo, cabe às pessoas da base da sociedade apenas cumprir as ordens dadas pela nobreza. E, nesse caso, gerava muito conflitos. Quem não obedecia, lógico, era punido mesmo. E quem trabalha, os servos. Bom, lembrando que a sociedade na Idade Média é conhecida como uma sociedade estamental, dividida em 3 partes, né? O clero, a nobreza e a servidão. E tudo isso tinha uma justificativa religiosa, inclusive, lembrando que nesse período aí, quem comanda a fé das pessoas e a educação é a Igreja Católica, e a Igreja Católica estava extremamente ligada ao poder político, tá bom? Então é a sociedade estamental, uma classificação de pirâmide, né? Então o clero é a igreja, né? O critério é o nascimento justificado pela igreja. Então, por exemplo, se você nasceu filho de servo, você vai morrer servo porque Deus quis assim. E a nobreza, ela existe para proteger todas as classes. Bem, então, quem possui aí o direito político é a nobreza, até porque ela tem o domínio da terra. E o clero, segundo a justificativa da igreja, existe para poder fazer a intermediação entre o homem e Deus através das escrituras, tá bom? Então, depois da Idade Média, você vai ter a famosa Idade Moderna. E o que vai acontecer é o seguinte: dessa vez, a nobreza vai se unir com a burguesia, até porque na Idade Moderna vai surgir o que nós chamamos de capitalismo comercial, orientado pelo mercantilismo, que eram princípios, valores que norteavam o capitalismo comercial para gerar mais lucro. Bem, a tudo isso aí, mais tarde, vai ser chamado de Antigo Regime na Revolução Francesa. Então, a Idade Moderna começa no século XV, vai acabar no século XVIII com a Revolução Francesa. Mas a sociedade continuava sendo estamental. E lembrando que no aspecto político, o que nós temos aí? O fortalecimento do poder do rei. O rei vai comandar todas as ações políticas, cabe a ele as decisões políticas. Lembrando que, mais uma vez, a igreja está junto quando ela justificava o poder do rei, dizendo que a origem do poder do rei era divina, tá bom?
a origem divina do poder. De qualquer maneira, o que você vai ter e agora é a figura do súdito, tá bom? Então, você não tem ainda a palavra mais cidadão. Olha, o que é o súdito? É quem está submisso às vontades de outra pessoa. Ele era o súdito do rei no sistema feudal, quem estava subordinado ao suzerano e o vassalo. Lembra aquela relação de suzerania e vassalagem? E no caso da Idade Moderna, o rei, né, ele que vai comandar, porque é uma forma centralizada administrativa, e ele que vai, inclusive, determinar a moeda única, as leis e regras gerais, pesos e medidas do unificado, exército permanente. Então, como é que é a relação das pessoas que habitam aquele determinado território com o rei? De submissão. Ou seja, eu sou um súdito, estou submisso às suas vontades, ok? E isso vai acabar, lógico, com os ideais de liberdade que começam a surgir no século XVII, que se consolidam, se cristalizam no século XVIII. Não é à toa que o século XVIII é conhecido como século das luzes, e nós podemos destacar aí o liberalismo, os ideais de igualdade, os ideais do iluminismo, e aí começa a modificar a visão sobre o homem. O homem não é mais um súdito, mas um homem ser racional, portador de mérito e de individualidade. E isso deve ser valorizado. Ninguém se diferencia pelo sangue, pelo nascimento, mas nós nos diferenciamos pela nossa igualdade jurídica. Bem, de qualquer maneira, lembrando que na Idade Média e ainda na Idade Moderna, os homens são diferentes. Eles alegavam o famoso, né, o sangue azul, eu tenho sangue azul, você não tem, e tudo isso era justificado pela igreja. Então havia uma diferença e o critério era o nascimento. Se você é filho de nobre, nobre será. Se você é o filho de servo, servo você será, porque Deus quis assim. É isso que nós chamamos de sociedade estamental, que é uma sociedade estratificada, dividida em camadas sociais. Beleza? E essas camadas sociais eram até então definidas pelo critério do nascimento, né? O sangue que você carrega nas suas veias. Se o seu pai era um nobre, você seria um nobre. Bom, a burguesia ela começa a se enriquecer muito com as atividades comerciais na Idade Moderna, faz uma aliança com o rei para proteger seus negócios e expandi-los, e quando chega no século XVII, no século XVIII, a própria burguesia, munida de dinheiro, mas não tinha acesso ao poder político, eles acabam desenvolvendo ideias e apoiando ideias que vão, inclusive, acabar com o que eles chamavam de antigo regime, absolutismo, mercantilismo, com excesso de controle e intervenção do Estado na economia e também valorizando a individualidade. Daí que vai surgir um ideal muito bacana chamado liberalismo, tá bom? Então, o John Locke é conhecido como o pai do liberalismo. A fundação do liberalismo é uma tradição diferente, é comumente atribuída ao filósofo inglês John Locke, tendo ele argumentado que o liberalismo deve basear-se no contrato social e cada homem tem um direito natural. Olha só que legal aí, ó. A vida, tá anotando aí? A vida, a liberdade e a propriedade. Lembrando que o direito à propriedade vai ser questionado depois, mais tarde, como um elemento que vai aumentar o fosso entre pobreza e riqueza pelos socialistas. E eu vou fazer um vídeo falando de socialismo para vocês. De qualquer maneira, todo homem tem direito à propriedade, todo homem tem direito à vida, à liberdade de se expressar também. E o que os governos não devem violar tais direitos. Lembrando que tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, os reis se metem nas vidas pessoais das pessoas, nas vidas individuais, inclusive confiscavam propriedade das pessoas. E o John Locke dizia que isso aí era algo abominável, não deveria acontecer. Então, o John Locke acaba influenciando os burgueses que não querem ver suas propriedades tomadas, retiradas, e eles começam a questionar os ideais de liberdade. Olha, nós precisamos ter liberdade, liberdade no comércio também. Daí que vai surgir o liberalismo econômico, lembrando que o liberalismo atua em duas frentes, tanto no político, quando ele diz todos possuem liberdades invioláveis, direito à propriedade, direito à vida. E no caso do liberalismo econômico, destaca-se o Adam Smith, que vai fazer a seguinte referência, que o Estado não deve controlar, intervir na economia. E
Então, quem é que vai fazer isso? As leis regidas pelo mercado. E aí vai surgir as expressões laissez-passer, laissez-faire, deixar ir fazer, deixar ir passar, né? Ou seja, ninguém deve se meter na economia, deixa ela livre, é um livre mercado. Bom, isto quer dizer que o Estado não deve intervir na economia. Bom, então você repare que o liberalismo vai atuar na parte política e na parte econômica. Na parte econômica, ele diz o seguinte: fim da intervenção do Estado na economia, né? No caso dos fisiocratas lá na França, acreditavam que toda a riqueza de um país vinha dos seus recursos naturais, e os economistas clássicos, é o caso do Adam Smith, vai pregar liberdade comercial e intervenção em determinados momentos, quando for necessário. Ok? Mas o que eles só para salvar a economia, aí sim o Estado pode entrar. Mas sem essa, não entra. Sem ter que. Se não tiver acontecendo algum problema, o Estado deve ficar neutro em relação à economia, deixando a liberdade comercial. Bom, isso para os reis era muito difícil. Por quê? Porque os reis, eles controlavam também a economia, porque eles querem aplicar impostos em tudo, vários mecanismos de controle e de proteção também, né, da economia, o famoso protecionismo, e os burgueses no século XVIII começaram a entender que isso tudo não era mais necessário, deveriam deixar a economia fluir um pouco mais. Tá? Bom, aqui é uma imagem para reflexão, beleza? E essa igualdade, ela é uma igualdade econômica e jurídica, caminham juntas ou caminham separadas, né? A igualdade que eles pregam tanto é uma igualdade a que nível? Começa a perceber isso, tá bom? Esse livro dos reis, se livra da nobreza, mas será que a gente vai acabar com a miséria no mundo? Vamos prestar atenção nisso agora. E o iluminismo, né, que eu falei para vocês, né, é um conjunto de ideias burguesas contra o antigo regime, que é o absolutismo monárquico, mercantilismo, sociedade estamental, contra a igreja. Eles vão começar a pregar o Estado laico. O que é o Estado laico? Separação entre igreja e Estado. O uso da racionalidade humana, a razão é o farol que vai guiar a humanidade. E também ideias contra a interferência do Estado na economia, né? Que se chama mercantilismo. O mercantilismo tinha princípios de controle. E os burgueses vão começar a entender que essas ideias, pautadas pelo mercantilismo, deveriam acabar. E qual é a solução? O liberalismo, tá bom? Igualdade a todos, ou seja, é uma igualdade jurídica. E todos esses ideais serão cristalizados na famosa Revolução Francesa, ok? Inspirada nos pensamentos dos iluministas, a Assembleia Nacional Constituinte da França aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente, 2 de outubro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizada em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. Então, aqui ao lado você tem aqui a Bastilha, né? A Revolução Francesa, o marco é a queda da Bastilha. A Bastilha, lembrando, era um castelo que servia como prisão, e ali as pessoas que eram oposição ao rei eram castigadas, eram punidas, eram perseguidas e trazidas na Bastilha. Então, a queda da Bastilha é um grande símbolo contra o fim da opressão, contra o fim do antigo regime na França, tá bom? Por isso que eu destaquei para vocês aí, beleza? E aí, um pouquinho das características da declaração do homem e do cidadão, que eu falei para vocês agora. Ó. Os homens nascem livres. Olha que esse documento é lindo, é muito importante. Então, repara, eles não usam mais a palavra súdito. O homem agora é cidadão. E um cidadão, ele porta direitos e deveres. Então, a França, ela vai, através de uma revolução, consolidar essa ideia de que o homem é um cidadão e não mais um súdito. E ele é um homem que nasce livre e permanece livre iguais em seus direitos. Mas repara que eles não falam de economia, reparou? Toda associação política deve assegurar os direitos naturais do homem, a propriedade e a vida. Toda soberania reside na nação, toda autoridade emana dela. E o que constitui uma nação? As pessoas que moram nela. E são as pessoas que vão decidir o futuro dessa nação. A liberdade consiste em poder fazer o que não prejudica o outro. Os limites devem ser determinados pela lei. Então, repara agora
que a lei agora é diferente das decisões do rei, né? O rei decide tudo em função do quê? Olha, o meu poder vem de Deus, então você não questiona o que eu falo, porque quem manda aqui sou eu. Agora não. O que a Revolução Francesa vai colocar são mecanismos de controle das ações do próprio rei, ok? Isso também houve na Inglaterra. O rei começa a ser controlado por um parlamento. O rei pode até existir, desde que ele respeite as leis como qualquer outro. Repara aí, coloque igualdade jurídica a todo mundo, tá bom? Aqui é um mapa mental para vocês, tá bom? Ó, a doutrina, né, que eu falei para vocês, do laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, né? Que são os princípios do liberalismo. Essa setinha aqui, ó, que está vendo aqui, seria a crítica que o liberalismo faz de controle. O Estado que fixa os preços e controla tudo, né? Agora, no liberalismo, não. Você vai ter a famosa lei da oferta e procura, que é a lei do mercado. Então, a quantidade dos produtos serão determinadas pelo mercado e não pelas decisões do rei, dos seus mecanismos de controle. O Estado não vai intervir na economia. Ele só vai... Como é que ele atua, então? Ele vai ter o fim? Não precisa ter fim de Estado. Mas o Estado vai atuar na segurança e na justiça de uma forma mínima. E essa justiça é para garantir o quê? A liberdade econômica, a igualdade jurídica, ok? Controlar as ações do rei e da nobreza. É para aí que o Estado vai funcionar, tá bem? E uma reflexão interessante nessa aula é sobre igualdade jurídica ou igualdade econômica. Elas caminham juntas? E aí eu trouxe uma palavra isonomia para vocês, né? O que é a isonomia? Olha só, o que é isonomia? É um princípio da igualdade, ó, garantido pela Constituição, de acordo com o qual todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção ou exclusão, tendo em conta os que estão numa mesma situação. Então, como é que a isonomia aparece no direito? Né? Vamos lá. Para o direito, a isonomia não quer dizer que todos os cidadãos brasileiros devem ser tratados de maneira igual. Até porque você tem que entender o seguinte: existem crianças, existem idosos. Então, a isonomia ela só vai ser, de fato, inserida quando eu reconheço as dificuldades do outro, o tempo do outro, a experiência que essa pessoa tem na vida, entendeu? Aí sim ela pode se tornar igual, um direito igual. Eu tenho 45 anos, eu não posso ser tratado igual uma criança de 10 anos. Tá entendendo a coisa? Então, vamos lá. Para o direito, a isonomia não quer dizer que todos os cidadãos brasileiros devem ser tratados de maneira igual. Mas o que é juridicamente vale para uma pessoa deve valer para o mesmo para todos os demais. Então, tipo, se eu tenho o Estatuto do Idoso, esse Estatuto do Idoso serão para todos os idosos do Brasil. Então, não adianta um idoso X ter o direito e o idoso Y não ter. Não. Se existe uma lei que fala para as crianças, todas as crianças do Brasil estão inseridas nisso aí. Está entendendo a ideia? Justamente por esse motivo que é possível que existam leis que atinjam apenas determinados grupos de pessoas, já que os desiguais devem ser tratados desigualmente. É o caso, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que só é aplicado para os indivíduos que têm 18 anos. Ele deve ser aplicado de maneira isonômica. O que seria isso? A todos os indivíduos que pertencem a essa faixa etária, mas os que têm a partir de 18 anos já não se enquadram nessa legislação específica, né? Então, você vê, uma criança, ela não vai ser presa como um adulto, né? Ela vai lá, quando ela comete um crime, ela vai lá para uma casa de criança, né? Específica, onde tem jovens, adolescentes. Já um adulto, não, ele vai para os presídios, ele vai para onde tem pessoas da mesma idade do que ele. Você está entendendo a lógica aí da coisa? Ok? Aí, ó, o princípio da isonomia. A dignidade da pessoa humana é fonte material dos direitos fundamentais. A igualdade, que é a isonomia, e a liberdade derivam diretamente da dignidade da pessoa humana. O princípio da isonomia está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Olha que legal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Este princípio tem a finalidade de impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários injustificáveis. Mas a lei pode estabelecer diferenças em casos específicos. O critério utilizado na diferenciação deve ser objetivo, razoável e proporcional.
A igualdade formal é uma preocupação do direito desde a Revolução Francesa, quando promoveu a noção que as pessoas eram iguais perante a lei. Era necessário para garantir que o novo sistema econômico, o capitalismo, pudesse criar as bases. Então, repare que todo esse movimento de liberalismo está associado aos interesses do capitalismo, né? Uma delas, proteger a propriedade privada. Afinal, para que as pessoas possam comprar, vender entre si, precisam ser igualmente reconhecidos como proprietários? Não é à toa que que os principais direitos defendidos nesse período eram o direito à liberdade e à propriedade privada. Então, você repare que nessa fase da Revolução Francesa, o que eles estão preocupados de fato é garantir o direito de ir e vir das pessoas, ok? Trazendo a igualdade jurídica, mas também estão muito preocupados em garantir a propriedade privada para que ninguém confisque, para que ninguém tome, ok? Mas não há uma preocupação efetiva, por exemplo, para resolver situações que o próprio capitalismo criava, que é a miséria dessas pessoas, tá? Aqui eu trouxe umas imagens do Brasil, ok? Para a gente encerrar a aula, tá vendo? Aqui são os moradores de rua, né? E aí eu pergunto, se todo mundo se todos são iguais, eu questiono, essas pessoas vivem em igualdade? Lembra quando eu falei, as pessoas meio que ficaram em dúvidas? Professor, não entendi a questão, acho que foi uma questão 5 que eu fiz de um trabalho. O que significa habitar o território e ser cidadão? Repare, esses moradores de rua habitam o Brasil, concorda comigo? Outra coisa é serem considerados cidadãos. A lei existe para eles, igual a qualquer outro. Mas será que eles estão sendo protegidos? É uma questão. Será que eles estão tendo dignidade como prega a Constituição? Beleza? É uma criança, não tem o ECA. O ECA não é para todo mundo, e o ECA diz que a criança nessa idade tinha que estar estudando. Repara, essa criança está o quê? Trabalhando. Ok? Olha aí, ó. Essa criança no ECA deveria estar estudando. É uma lei geral do Brasil. E por que essa criança está aí nessa situação? Estão entendendo? Ela é cidadã? Será que ela está exercendo cidadania? Né? E aqui a questão da mulher também, não é? Onde a mulher é agredida. E a mulher pode bater? Pode massacrar uma mulher? Então por que existe isso todos os dias no Brasil? Né? O que está acontecendo? Tá bom? Vocês podem enviar suas respostas para marcospcc.yahoo.com.br, Marcos Paulo, né? Do governo, sp.gov.br. Vocês podem mandar pelo Classroom, onde eu vou colocar essa atividade, ou pelo Messenger, lá no Facebook, que eu criei para vocês. Então, estou te dando aí 3 opções, tá bom? Para que vocês possam responder essas questões aí. Tá? Essa será a primeira atividade do segundo bimestre. Descreva a evolução da cidadania ao longo da história, qual é a diferença entre súdito e cidadão, o que é liberalismo político, qual é a importância da declaração do homem e do cidadão lá na Revolução Francesa. Existem limites no termo igualdade? Justifique. Será que todo mundo é igual? Ok? Na segunda aula, eu vou trabalhar com vocês a ideia de que nós podemos transformar isso, tá bom? Reparem que é importante existir a lei, né? Mas como é que eu vou fazer valer a lei? Como é que eu faço valer a lei? Existe uma distância enorme entre existir uma lei, né, e ser cumprida. Então, eu diria que aquelas fotos que nós vimos agora, na verdade, está faltando o quê? Uma luta para que essas pessoas sejam inclusas. E é isso que a Revolução Francesa vai ensinar a gente, que cidadania não é um presente. Cidadania é um processo de luta constante. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Um abraço.